Muito bem, a JF, empresa dos irmãos Wesley e Joesley Batista, contratou Ricardo Lewandowski para atuar em um processo que tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, corte da qual ele, Lewandowski, fez parte por 9 anos antes de chegar ao STF e onde mantém influência e proximidade com os magistrados. Foi matéria da Folha de São Paulo. Mais cedo e nós repercutimos e acrescentamos alguns elementos, inclusive as nossas análises anteriores sobre esses vínculos, sobre o questionamento moral a respeito de conflitos de interesse, que muita gente, principalmente em emissoras de TV e rádio, não faz, pelo contrário, né? Sai defendendo. Curiosamente, algumas dessas emissoras são patrocinadas pelo próprio Joesley Batista. Meses antes de ser anunciado por Lula como substituto de Flávio Dino no Ministério da Justiça e Segurança Pública, Lewandowski virou parecerista na briga da Eldorado Papel e Celulose, que era uma empresa dos irmãos Batista, da JF, com a Paper Excellence, que é a maior disputa acionária do país, que se arrasta desde 2017. Na verdade, os irmãos Batistas tentam anular a venda da Eldorado para a Paper Excellence. E ele foi procurado pela JF em 2023, o Lewandowski, logo após se aposentar do Supremo. Segundo a Folha, pessoas próximas disseram que ele não foi contratado para atuar de forma genérica para o conglomerado, mas especificamente no processo do TJSP, no qual a empresa dos irmãos Batista tenta anular decisões favoráveis à Paper. A reportagem diz ainda que, além de produzir um parecer sobre a causa, Lewandowski participou de audiências no Tribunal de Justiça de São Paulo. Graep. Lewandowski, como ministro do Supremo Tribunal Federal, além de ter sido indicado pelo Lula, deu decisões favoráveis ao Lula. E aí, foi empregado, ganhou uma boquinha, vai faturar R$ 41.650 por mês, como ministro do governo Lula, por indicação novamente do Lula. O Lewandowski deu decisão favorável, suspendeu o processo lá no TCU contra Joesley Batista, quando era, repito, ministro do STF, evitando que o Joesley tivesse que desembolsar 670 milhões de reais. Aliás, outro dia eu falei aqui de cabeça que, se eu não me engano, era 620 milhões, depois eu fui conferir no meu artigo da época, 670 milhões de reais que ele evitou que o Joesley desembolsasse. E aí, 2 semanas depois da aposentadoria, foi contratado pelo Joesley. Um parecer do Lewandowski está saindo por R$ 800 mil, de acordo com uma matéria de semanas atrás do jornal O Globo, um valor que pode ser dobrado em caso de vitória judicial. Quer dizer, pode render aí R$ 1.600.000. E como eu chamei a atenção na nota do antagonista, ainda não está claro se o Lewandowski vai deixar com o escritório da mulher dele essa parceria com a JF, porque existe uma lei que impede que ele, como ministro do governo, mantenha esse tipo de atuação. Mas que o escritório da mulher não possa assumir, isso aí a gente ainda vai ter que ver como é que vai ficar. Graeb, agora se descobre que o tribunal onde está o caso, importante para o Joesley, é o mesmo tribunal onde o Lewandowski atuou durante 9 anos. Pode isso? Do ponto de vista moral, Graeb, o que você acha? Não é uma pergunta difícil de responder, Felipe. Pois é. É um horror, né? Perfeita resposta. Como eu gosto de trabalhar com o Graeb. O melhor artigo que foi escrito sobre essa história do Joesley e do Lewandowski é seu, Felipe. É aquele em que você refaz toda a cronologia dos casos Lewandowski e Sérgio Moro, né? Mostrando que o caso do Lewandowski, se for para ser julgado com o metro de todas as pessoas que acusaram o Moro de fazer um movimento não só ruim do ponto de vista político, mas um movimento ilegítimo, mal intencionado, criminoso. As pessoas acusaram o Moro de fazer tudo isso quando deixou a
a vara onde ele atuava, 13ª Vara Federal de Curitiba, para virar ministro do Bolsonaro, certo? Se você for julgar este caso do Moro, ou melhor, se você for julgar o caso do Lewandowski, pela mesma regra que tem sido aplicada ao caso do Moro, é muito pior o que o Lewandowski fez. Exatamente. É muito pior. O Moro jamais tinha dado sentenças que beneficiavam diretamente o Bolsonaro. Como você explica? A distância temporal entre as coisas que o Moro fez e a eleição do Bolsonaro é enorme. A distância temporal entre as coisas que o Moro fez e o fato dele ter assumido um caso da Odebrecht depois de deixar o ministério é enorme. Não foi um caso da Odebrecht, né? Só para deixar claro. É um cargo na consultoria que atua em recuperação judicial e que tinha caso da Odebrecht, no qual o Sérgio Moro, por contrato, expressamente, não atuou. Quer dizer, a situação do Lewandowski é muito mais grave. Que ele beneficiou diretamente, quer dizer, a sua decisão beneficiou diretamente, e depois ele foi trabalhar para as pessoas beneficiadas. Ou seja, a conexão entre um pagamento direto pela decisão e o trabalho é muito fácil de fazer. Eu não estou dizendo que seja um pagamento, mas para pessoas públicas que trabalham na área da justiça, que ocuparam um cargo no Supremo Tribunal Federal, que agora voltam da iniciativa privada para entrar no Ministério da Justiça. Dadas todas essas circunstâncias, aquilo que o Lewandowski fez coloca uma interrogação, uma suspeita do tamanho do Monte Everest nas costas dele. Agora, as pessoas passam a mão na cabeça do Lewandowski, falam, não, imagina, uma figura de reputação ilibada, que maldade pensar essas coisas do Lewandowski. Tem que parecer honesto, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Dado o histórico brasileiro, né, de absoluta interpenetração de interesses entre negócios privados e negócios públicos. Perfeito. Dada a promiscuidade que existe na história do nosso capitalismo. Né? Então, o caso do Lewandowski, como você demonstrou cabalmente naquele seu artigo, é gravíssimo, sob a régua moral, que foi aplicada, assim, com gosto, com sangue escorrendo dos lábios, pelos petistas nos últimos tempos. Né? E, assim, a história da JF com o nosso judiciário se torna cada vez mais sombria, para usar uma palavra sem conotações de julgamento. Né? Eu estava lendo agora há pouco uma nota do Lauro Jardim, publicada uma semana atrás, 5 dias atrás, é uma nota de 12 de janeiro. Né? Olha o que aquele... Eu vou ler rapidamente. Né? Recém-postada como ministra do STJ, Daniela Teixeira mandou, em 18 de dezembro, arquivar o inquérito que investigava um suposto hackeamento de e-mails de executivos da JF. Sim. Né? Pela Paper Excellence. Aí você vai ler o resto da... Para alguns advogados, causou estranheza a decisão. Motivo: o marido da ministra Daniela, blogueiro de esquerda, é dono de um site que tem como um dos apoiadores o departamento jurídico da JBS, a mais reluzente das empresas do grupo JF. Ou seja, parece ser uma prática consolidada na cultura empresarial da JF ficar buscando maneiras de se aproximar obliquamente, né, para usar uma palavra chique, obliquamente de gente do judiciário. No caso do Lewandowski, nem é tão oblíquo assim, né? Foi direto, foi blum, saiu do judiciário, ganhou contrato de R$800 mil, podendo dobrar os ganhos. Né?
Eu fiquei aqui pensando, tem MPF, Ministério Público Federal, dizendo que o negócio entre a JF e a Paper Excellence, que comprou a Eldorado Celulose, que era, ou é ainda, uma empresa do grupo dos irmãos Batista, né? Tem o MPF dizendo que esse negócio precisaria ser desfeito, porque não teve parecer do INCRA, que é órgão do governo federal, certo? O Lewandowski está indo para dentro do governo federal. Vamos olhar com muita atenção. O INCRA não está debaixo do Ministério da Justiça. Mas tem um monte de outros organismos que estão. Será que algum desses organismos vai levantar o dedo contra esse negócio, que é o maior problema, o maior embate empresarial que existe na justiça brasileira hoje em dia? Né? Vamos ver. Vamos ver. O Lewandowski está indo comandar uma estrutura poderosa. Esperemos que nenhum dos órgãos que atua debaixo dele tenha interesse subitamente despertado por este caso bilionário da JF. Né? Vamos ver.